Perfeito. Estamos gravando esta aqui a terceira aula desta matéria Teologia do Obreiro, curso básico em Teologia, turma das quartas-feiras. Repito, esta é a terceira aula, matéria a Teologia do Obreiro, curso básico em Teologia, turma das quartas-feiras. Hoje é quarta-feira, 20 de setembro de 2023, quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Que Deus abençoe aos nossos irmãos que já estão aqui conosco, irmã Célia Perini, irmão Kleber, irmã Daniele Militão, irmão Alan Guerreiro. Daqui a pouquinho ele vai estar bem acompanhado, né? É estranho, né? Quando tá o casal, um para lá, outro para cá, né? Mas quando os dois estão juntos, aí fica muito bonito, realmente. E nossa irmã Fernanda estaria então faltando para fechar o esquema, né? Nossa irmã Angélica Bonju, né, que ela chega geralmente um pouquinho atrasada, não é sempre, né, mas chega um pouquinho atrasada, né, devido que ela atende a família, os filhos, a nossa irmã Isabel e nossa pastora Darlete. Vamos lá. Página 8, por favor, página 8, página 8. Nós estamos batendo bastante nesta tecla da natureza da chamada do obreiro. E, infelizmente, o que mais se vê hoje em muitas igrejas, não falo isso por crítica, forma nenhuma, é apenas uma observação, são obreiros sem chamada. No momento que os obreiros não têm a devida chamada como a Bíblia orienta, claro que problemas sérios serão gerados para o bem-estar da igreja. Já falamos sobre a chamada de natureza comum, a chamada de natureza específica, já falamos sobre a chamada para o trabalho, a chamada divina, um desafio irresistível, claro. E agora vamos falar de algo que fala muito com cada um de nós, porque estamos aqui estudando, né, a palavra, já alguns de nós já há um certo tempo, e aqui fala da chamada e o preparo intelectual. E aí nós perguntamos, Deus se importa com isso? Claro, é isso que nós vamos agora, à luz das Escrituras Sagradas, vermos, né, avaliarmos como Deus valoriza a importância do preparo intelectual. A instrução, o preparo intelectual e o treinamento em um educandário cristão não constituem uma chamada divina para o ministério. Deixo bem claro, o fato de estudar em uma escola teológica, em um seminário bíblico, em uma faculdade teológica, são elementos que não vão constituir a chamada, mas eles vão complementar, fortalecer, reforçar. Esses fatores, os quais acabamos de falar, indubitavelmente tornam mais amplas as oportunidades do servo de Deus e são úteis ao seu ministério. Ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Os que se aventuram envolvem-se em confusão e caem no descrédito das pessoas entendidas no assunto. Vamos aqui ser bem sinceros. Hoje estamos vivendo uma época de uma gigantesca avalanche de informações. Uma avalanche tão grande, tão grande, tão grande, que se nós não tivermos um filtro competente ou critérios de competência, é normal que vamos ficar perdidos na poeira, essa é a verdade. Vivemos a época dos fake news, das notícias falsas, das informações falsas. Vivemos uma época onde o YouTube, né, dominou e tem dominado de uma forma avassaladora e massacrante. Não estou dizendo que o YouTube não seja algo positivo ou bom. É, sim, muito positivo e bom, desde que usado com graça, com sabedoria da parte de Deus e com uma boa dose
de equilíbrio. Porém, a palavra equilíbrio é um negócio um pouco complicado. Estamos assistindo hoje a uma enxurrada de YouTubers, ou seja, de homens, de supostos ministros, falo isso, repito, com muito respeito. Tem gente séria ainda, graças a Deus, que usa o YouTube como ferramenta de trabalho, né, como nós, né, temos usado, né, um canal do YouTube para transmitir e reproduzir as nossas aulas online, né, que são vinculadas ao vivo e depois transmitidas, né, no nosso canal do YouTube. Ou seja, o problema não é o uso da tecnologia em si, o problema é o equilíbrio adequado deste uso. Então vamos entender isso aqui, ó. Nenhum preparo intelectual substitui a meditação na palavra de Deus e na oração. A isto temos denominado de velho método, pois o encontramos na Bíblia, desde os tempos remotos, não é? Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, é o que diz lá em Números 14, 5 a 7. Diante dos problemas da primeira comunidade cristã, os apóstolos buscaram soluções que lhes permitissem dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. Indubitavelmente, a vida de separação, de oração, de estudo da palavra é o que fortalece e realça a chamada. Mas, repito, não podemos desmerecer o preparo. O preparo não tem nada a ver com a chamada em si. O preparo, ele é o fortalecimento, ele é um complemento, ele é um coadjuvante à chamada. Vocês, obviamente, devem perceber uma diferença, e eu falo isso uma vez mais com muito respeito. Você vê a diferença de um obreiro quando ministra a palavra de Deus tendo conhecimento de causa. O que eu faço? A que me refiro conhecimento de causa? Estuda um pouco o que está falando, ou entra, em alguns casos, na profundidade do texto. Tem obreiros que você observa que está pregando algo da sua própria cabeça, da sua maneira de pensar, não está usando nem a Bíblia, que é o mais grave, e muito menos o exame dos contextos bíblicos, porque a própria Bíblia se auto-interpreta. Claro, no momento que você aborda uma temática difícil, uma temática complexa, como escatologia, hermenêutica e exegese bíblica, isso, claro, vai exigir, sem dúvida nenhuma, da parte da pessoa que está falando, ministrando ou ensinando, um melhor preparo, uma melhor profundidade. Mas, repito, é importante, sim, a preparação. Deixa eu ler com vocês um texto que Paulo deixou para Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4. Vamos lá? Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Porque muitos batem na tecla que a Bíblia não traz nenhuma motivação, nenhuma orientação com respeito a se preparar. Sem dúvida nenhuma, sim. A Bíblia traz bases, a Bíblia traz uma estrutura que deixa claro que a preparação ela é o complemento, ela não é a veia nervosa da chamada do obreiro. Boa noite, a paz do Senhor, irmã Isabel Costa, está chegando lá com força e Paz com do Senhor, garra. pastor. Paz do Senhor, Deus abençoe a senhora. Sua Amém. blusa está combinando com o nosso microfone. Agora que eu estou percebendo que está refletindo, né? Com todo respeito. Está bem curioso, né? Mas é isso mesmo, são coincidências técnicas. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 13, 15 e 16. Se você puder anotar aí, como essa aqui é importante. Primeira carta
de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 13, 15 e 16. Assim diz a palavra de Deus. Paulo dizendo a Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Versículo 15: medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Observe a ênfase, observe a importância, não é, que Paulo traz a Timóteo com respeito à sua preparação. Paulo sabia da chamada de Timóteo? Claro, ele tinha plena consciência, trabalhou em cima, motivou, orientou, foi usado por Deus, não é, para ajudar a Timóteo a encontrar a sua chamada, mas deixou bem claro que também Paulo foi o seu mentor, ou seja, mentoriou, guiou, dirigiu, treinou a Timóteo na área do conhecimento bíblico, porque Paulo era mestre na escritura sagrada, não se esqueçam disso, né? Paulo foi criado aos pés de um rabino na época muito importante. Qual o nome dele? Esqueci, gente. Me deu um brancão aqui agora, né? Gamaliel, a irmã Fernanda está ligada com 3 tomadas, né? Se ela tem uma tomada, eu sei que ela tem, mas hoje parece que ela está com 3, né? Está ligada. Gamaliel. Então, Gamaliel foi um importante rabino da época e diz a Escritura que Paulo foi criado, foi treinado, foi preparado por Gamaliel. Número 9, aqui na nossa apostila. Chamada e habilitação. O que quer dizer isso? Habilitação. No Brasil, a carteira de motorista ela é chamada de carteira de habilitação. Confere, gente. No Brasil, a carteira de motorista é chamada de carteira de habilitação. Vamos interpretar, então, esta palavra. Habilitação. O que quer dizer esta palavra? É a capacidade que é dada a uma pessoa a exercer uma função, exercer uma tarefa, exercer uma capacitação X. Vamos entender isso aqui. O conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, aliado à poderosa unção do Espírito Santo, completa a habilitação daquele que é chamado por Deus para o serviço. Olha que interessante. Digamos, e eu tenho absoluta certeza do que eu vou falar aqui agora, irmão Kleber tem uma chamada da parte de Deus, tem uma chamada, isso não tenho dúvida, o pastor dele que anda com ele, convive com ele, também não tem dúvida, e primeiramente, e acima de tudo, o próprio irmão Kleber tem convicção e tem consciência da sua chamada. A prova que ele tem consciência dessa chamada, você pode não entender nem acreditar, é que ele está aqui. O quê? Porque se ele não tivesse consciência dessa chamada, e aqui eu falo com muito respeito ao nosso irmão Kleber, que eu admiro muito a sua pessoa, para a glória do Senhor, entende? Ele não estaria aqui, não é? Investindo o tempo dele, investindo o esforço. Eu tenho certeza que o irmão Kleber teria coisas mais interessantes, mais atraentes e mais importantes para estar fazendo. Mas o irmão Kleber entrou na seguinte consciência: eu tenho uma chamada da parte de Deus. E eu preciso me preparar para abraçar com tudo esta chamada. Outro exemplo aqui, todos vocês têm chamada, está aqui, ó, o Alan. Alan tem consciência que foi chamado por Deus. Ele tem consciência, então, não apenas ele, mas também a sua esposa, irmã Isabelle. Mas a consciência deles é tão acesa, se assim eu posso usar essa expressão, é tão evidente, que eles chegaram à conclusão, não vamos ficar apenas com a questão do chamado. Necessitamos nos preparar. E vamos ser sinceros, no mundo de hoje, quem tem chamada, se não tiver uma devida preparação, pode se envergonhar. E isso está acontecendo demais, mas demais mesmo. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Daquelas pessoas que dizem que têm chamada, e cremos que têm chamada, e eu conheço milhares que têm chamada,
mas não estão nem aí com a questão da preparação. E isso é perigoso, isso é considerado uma negligência. A palavra de Deus mesmo diz, né? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente ou negligentemente. Está lá em Jeremias capítulo 48, versículo 10, parte A. Então, a questão do preparo tem muito a ver com a responsabilidade. Vamos lá. O conhecimento profundo, vou repetir essa parte, que isso aqui é muito chamativo, das Sagradas Escrituras, aliada à poderosa unção do Espírito Santo, completa a habilitação daquele que é chamado por Deus para o serviço. Como é que funciona essa habilitação? Em 3 partes. A divina condição para o trabalho, A. Homem capaz para uma obra excelente, B. A responsabilidade do ganhador de almas. Estamos ainda falando sobre chamada. E essa temática ela é muito chamativa e pouco ensinada. Isso é um pouco preocupante. A divina condição para o trabalho. Nós somos chamados primeiramente para a salvação. Preste atenção. Eu e você fomos chamados primeiramente para a salvação. Depois da salvação, nós somos chamados para sermos reprodutores de Cristo em outras pessoas. Mas como eu vou reproduzir Cristo em outras pessoas? Pelo meu testemunho e pela minha atitude como ganhador de almas. Preste atenção. Não faz sentido um obreiro, não faz sentido. Eu me basei pela Escritura Sagrada. Um obreiro que se diz obreiro, diácono, evangelista, pastor, presbítero, missionário, que seja, que eu não consigo entender. Eu tenho muita dificuldade olhando pela Bíblia, que ele nunca na vida tenha ganho uma alma ou levado aos pés de Cristo uma alma. Não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido, e você vai entender agora que é o nosso segundo chamado. Fomos chamados para ganhar almas, para levá-las aos pés do Senhor Jesus Cristo. O ganhador de almas, com a mente esclarecida pela palavra de Deus, a alma inflamada pelo zelo e santo amor, e o coração abrasado pelo Espírito Santo, tem condições de entender e expor com segurança a razão de sua fé e esperança, de modo a convencer o pecador. Eu conheço pessoas, obreiros, que têm passado a vida inteira e não têm levado uma alma aos pés de Cristo. Que isso? Por que isso? Tem N fatores, vários fatores. Um deles é a falta de consciência e de amor legítimo pelas almas. O pastor só está julgando? Não, eu não estou julgando. Eu estou afirmando pelo que a Escritura diz. Diz a Escritura na carta de Tiago, né, na epístola de Tiago, que a fé sem obras é morta. É morta. Isso. E se eu não ganho almas, como é que eu posso alegar que eu tenho fé no Evangelho? Que eu tenho fé na obra expiatória de Cristo? Vem cá, qual a razão que Cristo morreu na cruz do Calvário? Expiar nossos pecados, trazer o perdão de nossos pecados, livrar-nos da ira divina, livrar-nos do inferno, livrar-nos da condenação eterna. Alguém está me entendendo, gente? Se eu tenho consciência do peso e do valor da minha salvação, então automaticamente eu terei consciência da minha responsabilidade e do meu compromisso em ganhar almas. E, consequentemente, se eu não tenho esse amor pelas almas, tem algo errado. Muito errado. E tem pessoas que estão tá indo uma boa, tranquila, nem é com ela. Não, estou salvo, estou bem. Meu nome está escrito no livro da vida, está bem nada. Pensa que está bem. Imagina, está lá dentro do seu mundo. Mas não está bem, gente. Quem está bem mesmo, com todo respeito, aqui não é julgar, estamos indo pela Escritura. Tem que ter amor, tem que ter preocupação em levar as almas aos pés do Senhor Jesus Cristo. É estranho dizer isso, mas tem dezenas, centenas ou até milhares de cristãos que não estão nem aí para ganhar uma alma. E o mais aterrorizante,
obreiros que tomam semanalmente os púlpitos das igrejas, falam, gritam, são cheios do Espírito Santo, apresentam tantos dons, mas o mais importante que eles não têm é amor pelas almas. Que Deus tenha misericórdia de mim, de cada um de nós, que possa queimar os nossos corações com amor pelas almas. Fala comigo, Alan. Pastor, é aquela velha história de ser o próprio juiz dentro da igreja, né? Querer julgar quem é salvo, quem não é salvo. Na carta dos Coríntios, 1 Coríntios 13, vai falar: ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, mas se não for por amor, sou como... E isso que a gente tem visto muito hoje, pelo menos eu tenho visto. As pessoas tá tendo essa linguagem em cima do púlpito de bater na igreja. Não, é que tem que bater mesmo. E eu vejo dessa forma. Como que eu vou bater na igreja se a igreja é do Senhor? Então tem faltado, eu tenho visto, pelo menos, tem faltado esse amor com almas, sabe? Tem se pregado muito, uma boa oratória, textos bonitos, etc. Mas, principalmente aqui na América, o amor do homem realmente tem se congelado com almas. Pelo menos é essa visão que eu tenho tido, sabe? E coincide, né? Porque estamos vivendo os últimos tempos, né, para piorar um pouquinho, né, a situação, estamos vivendo os dias próximos ao regresso do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria, né? E aqui não estamos, obviamente, né, recriminando a ninguém, a nenhuma igreja, a nenhum ministério, não. Estamos aqui analisando essa temática à luz da Bíblia Sagrada, né? Estamos estudando com muito respeito e seriedade esta temática, né? Que é uma temática preocupante, né? A igreja é pelo reflexo dos seus obreiros, né? Há muitos anos atrás ouvi da boca de um servo de Deus de uma declaração de grande impacto, né? Obreiros fortes, igrejas fortes. Obreiros raquíticos, igreja raquítica. Uma grande verdade, uma grandíssima verdade. Então, hoje estamos vivendo, infelizmente, uma geração de obreiros bem raquíticos, infelizmente, com pouco compromisso com as escrituras sagradas, como falou Alan, pregam muito, tem uma linda, bonita oratória, mas zero de testemunho de vida. Temos que viver o que pregamos, temos que viver o que ensinamos. Trazer linda oratória para mexer e manipular no emocional das pessoas, isso está se tornando algo não apenas irritante, mas desafiante diante do próprio Deus. E, sobretudo, fica-se claro que amor pelas almas parece que é o que pouco se tem. Não digo da maioria, mas quem sabe de um número grande de igrejas, né? Hoje eu vejo igrejas mais preocupadas em promover celebridades e os seus próprios ministérios do que promover o crescimento do reino de Deus e a salvação de almas. Observe, não é uma crítica, é algo que eu observo muito, me angustia. Há 30, 40 anos atrás, as igrejas estavam preocupadas em que? Ganhar almas, evangelizar, tirar as pessoas das garras do diabo. Mas e hoje? Evento em cima de evento. Mas, pastor, é pecado ter evento? Não, é errado uma igreja ter eventos. Deixo isso bem claro. Eu não sou contra e jamais me colocarei opositor a eventos que a igreja possa e deve ter. Tem que ter eventos. Mas se a igreja vive só disso, só prioriza evento, e não chama a atenção no sentido de treinar obreiros, discipular obreiros para serem ganhadores de almas, tem um negócio errado. Tem um negócio errado. Tem um negócio errado, porque discipulado na igreja deveria ser uma prioridade. Pelo menos 30, 40 anos atrás foi prioridade. Mas de 30, 20, 10 anos para cá é o que menos se fala. É raro, é raro. Eu agora vou estar dentro de 2 meses ministrando um trabalho de discipulado
para um grupo de mais de 125 obreiros. É uma igreja de 35 anos de existência, uma igreja hispana. Nunca ouviram falar do que é discipulado. Eu fiquei, nunca. E nunca ganharam almas. Negócio estranho, muito estranho. Então, para mim, é um desafio. Quando eu vou numa igreja que nunca treinou obreiros, que nunca falou de discipulado, nunca se falou de evangelismo e nunca se falou de ganhar almas, meu Deus, é um negócio. Mas, pastor, é uma igreja grande, é uma igreja que tem hoje, só de obreiros, 125, 130 obreiros. Mas como é que essa igreja cresceu? Por hereditariedade. Não é por ganhar almas, é porque o pai, fulano, o neto, o primo, a tia, o cunhado, tudo em família, e foi lá. Cresceu a igreja na base de laços familiares, mas isso não é o suficiente. Tem que haver o quê? Colheita de almas. E é o reflexo dos obreiros que, infelizmente, estamos vendo nos dias de hoje. Letra B. Homem capaz para uma obra excelente. O que isso quer dizer? Olha só o que Paulo fala a Timóteo, 1 de Timóteo 3:1. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Episcopado aí se refere também ao pastorado e a ser presbítero evangelista. É lógico que para uma excelente obra é necessário um homem capaz. Em adição a isto, aplicamos a pergunta de Paulo. E para estas coisas, quem é idôneo? Idôneo quer dizer preparado, quem está alerta, quem está dentro do propósito de Deus. Irmãos, eu me preocupo com os obreiros de hoje que só estão preocupados com nomes, títulos, hierarquias. Há alguns meses atrás, eu reencontrei um obreiro que eu conheci em Boston há quase 20 anos, diácono, preste atenção, homem de Deus, talvez 10 anos mais jovem do que eu. Eu encontrei ele aqui em Orlando, no supermercado, eu olhei assim, ele de lado, não é possível, é o Adolfo. Não vejo o Adolfo há 10, 15 anos. Falei, paz do Senhor, irmão Adolfo, ele se ofendeu. Ué, você não é mais irmão Adolfo? Não, eu não sou mais o irmão Adolfo. Ih, meu Deus, será que eu estou dando com os burros na água? Eu sou o apóstolo Adolfo. Oh, que legal! Apóstolo! E o senhor? Deve ser também apóstolo. Não, eu continuo servo. O senhor foi despromovido? Como assim? O senhor foi despromovido? O senhor era pastor, conhecido o senhor como pastor. Pois não. Mas agora o senhor é servo? Sempre fui. Não, peraí. Eu acho que o senhor está brincando comigo. O senhor é servo ou é pastor? Eu sou os dois, mas eu me sinto bem. Se você me chamar de servo, não tem nenhum problema. Não, mas eu tenho. Eu fui muito humilhado quando eu fui chamado, era conhecido como diácono. Era o tipo, o serviçal, o escravozinho da congregação. Ele começou a falar o rosário dele. Eu falei, Jesus, é agora, é agora. Ele ficou 15 minutos, quase 20. Eu tive que interromper. Falei, meu irmão, me perdoe, meu tempo está curto, foi bom rever o irmão, mas não se ofenda por tê-lo chamado de irmão Adolfo. E ele se ofendeu. Eu sou um apóstolo, agora eu estou por cima, antes eu estava por baixo. Calma, meu irmão, tranquilo. Eu estou percebendo que o irmão teve problemas de rejeição, sua autoestima teve lá embaixo, e agora o irmão se sente bem em ser conhecido como apóstolo. Agora, entenda-me bem, eu não tenho como ficar levantando a sua autoestima através de um título, que esse é um problema. Mas eu fui ensinado assim. Irmão, não, vamos conversar numa outra ocasião. Dei o meu número para ele, ele pegou o meu número, me ligou depois e está com a cabeça dando 1000 voltas. Né? Porque esse é o problema, que os obreiros não são preparados a abraçarem chamado. Eles são treinados a abraçarem hierarquias, ofícios, títulos que não têm nada a ver com chamada. Aliás, pessoas que não têm chamada, elas, claro, elas vão confundir, né, as funções com as hierarquias, e as pessoas se sentem melhor assumindo postos do que tendo o reconhecimento de sua própria chamada.
Paulo deixou uma advertência ali em 1 de Timóteo 3,6, está aqui na apostila. Não neófito para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Você sabe o significado dessa palavra? Neófito. Vamos lá. Eu já falei Novo aqui convertido? anteriormente. Como? Novo convertido? Novo convertido. Paulo deixa claríssimo aqui. Obrigado, irmã Isabel. Com novo convertido. Anote aí. Se você não sabe, anote. Neófito, novo convertido. E é o que mais eu tenho visto hoje. O camarada se converte do domingo passado, final do mês ele já é cooperador. Mas, pastor, isso não é errado? Mas isso deveria ser. Não, 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 tudo tem seu tempo, gente. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Uma criança, quando sai do ventre da mamãe, em uma semana, não vai comer uma feijoada, porque vai dar problema, vai passar mal, vai até morrer, entende? E tem obreiros que são assassinados espiritualmente quando a eles lhes é dado um cargo que ainda para o qual não estão preparados. Eu conheço dezenas de excelentes diáconos, excelentes. Morreram como? Colocaram na posição de evangelistas ou de pastores. Por quê? Não tinham nem chamado e muito menos o preparo. Alguém está me entendendo, gente? Isso é perigoso, muito perigoso. Não, eu estou querendo ajudar, eu estou querendo dar um bônus. O irmão está 25 anos na igreja, tem que ser pastor. Não, se não tem chamado, e se ainda é novo convertido, a coisa é muito mais grave. Hoje está havendo uma febre de novos convertidos sendo chamados para o ministério. E a coisa não é assim, não funciona assim, porque a palavra ela é taxativa. Irmã Isabelle. Pastor, isso aconteceu comigo. Eu batizei e eu era a única jovem mais velha da igreja e me colocaram como líder de jovem. Eu não sabia nem orar, pastor. Eu não sabia nem como orar. Mas, assim, de toda a minha experiência, graças a Deus, eu aprendi, né? Mas eu poderia ter me frustrado, poderia até ter me desviado. Eu fiquei como líder sozinha, ainda sem o Alan. Foi uma loucura, mas diante de tudo isso eu aprendi. Porém, eu vejo muito isso nas igrejas, por precisar de gente, porque a obra precisa de pessoas e no desespero colocar, né? Pessoas Mas sem esse é um grave problema que, vamos dizer assim, se peca por uma causa nobre, e isso é perigoso, porque a própria palavra em si, peca. O que é pecar? Transgredir. Então, não existe causa nobre para você transgredir. Não existe, não faz sentido. O mundo espiritual ele é regido por regras, ele é regido por princípios, certo? No seu caso, em particular, eu vejo que Deus teve o quê? Misericórdia da irmã Isabelle. É a palavra mais adequada, misericórdia. Porque em um caso normal, comum, a irmã estaria, como acabou de falar, numa frustração quase que sem volta. Isso seria um grave problema, que acarretaria não só para si, mas para as pessoas que estavam debaixo da sua influência. Não sugiro riscos, sinceramente. Eu ouço demais isso aqui na América, né? Não, não tem você, vai você mesmo. Ei, eu sei que a obra aqui geme por necessidade de obreiros. Jesus mesmo disse: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas por que poucos são os trabalhadores? A gente vai avançar um pouquinho mais nessa matéria, você vai entender por quê. Mas eu já vou adiantar. Falta de compromisso e de responsabilidade, não de todos, graças a Deus que não são todos, mas de um bom número de líderes que não querem gastar tempo em treinar obreiros. Sabe qual foi o grande problema e o grande pecado que Josué cometeu? Pecado este que Moisés não cometeu? Presta atenção que eu vou dizer aqui. Josué e Moisés são exemplos de líderes, concorda comigo? Grandes líderes, estão bem claros na Escritura Sagrada, homens de Deus, não temos uma gota de dúvida, porém, como homens, como mortais, igualzinhos a mim e a você, eles erraram
falharam, cometeram seus pecados, suas transgressões, mas tirando isso de lado, porque todos nós temos semelhanças muito grandes nos erros e nas falhas, Moisés e Josué foram tremendos exemplos de homens de Deus. Entretanto, me acompanha aqui, ó. Moisés cometeu alguns erros que Josué não cometera e vice-versa. Mas Josué cometeu um erro. Escute bem a minha pergunta. Que mais se comete hoje da parte dos líderes? Erro este que Moisés não cometeu. Moisés cometeu vários erros, vários. E um deles impediu de ele ter entrado na Terra Prometida. Agora, Josué cometeu um grosseiro, que acarretou um período caótico após a sua morte. Qual foi esse erro? Se você já leu, estudou detalhadamente a vida de Josué. Vamos lá. Qual foi esse gravíssimo erro que Josué cometeu? É grave, tão grave que levou a Israel a mergulhar num caos por mais de 2 séculos. 2 séculos! Gente, isso aqui é grave. Olha o problema do erro de Josué. Levou a nação de Israel a mergulhar num caos nos próximos 200 anos seguintes. Josué não levantou intercessor depois dele, como Moisés fez. Moisés foi, né, e deixou Josué. E Josué foi e não deixou ninguém. Mais do que isso, Josué não se preocupou em preparar líderes, sucessores, homens de um calibre, não digo igual, porque cada um tem um chamado diferenciado, e é difícil Josué encontrar alguém parecido com ele ou com Moisés. Vamos ser sinceros, difícil, porque cada chamada tem uma característica singular, particular. Mas esse foi o gravíssimo erro de Josué. Josué não se preocupou. Eu posso afirmar isso porque em nenhum momento, preste atenção, isso aqui é sério, em nenhum momento, lendo a Escritura Sagrada, você vê Josué demonstrando nenhum tipo de preocupação em preparar líder. Estranho isso, né? Nenhum tipo de preocupação. Em nenhum momento ele toca o assunto com o próprio Deus. Quem vai ficar no meu lugar? Quem vai me suceder? Moisés já tinha essa preocupação. Se você se lembra, Moisés já demonstrava diante do próprio Deus a preocupação. E aí, o que vai ficar? O que vai acontecer depois de mim? Eu tenho que preparar alguém, né? E ele viu um potencial maravilhoso na pessoa de Josué, que antes ele tinha o nome de Oséias, e depois foi mudado para Josué. Diz a Escritura, né, que Moisés o tinha na sua tenda, né? Porque tenda no Antigo Testamento é a figura de lugar de reserva, lugar de intimidade, lugar de preparação. Então era na tenda de Moisés, né, que Josué foi o quê? Treinado, preparado, digamos assim, trabalhado para ser o seu sucessor. E esse erro hoje está sendo rasgada e abertamente cometido por um número muito grande de líderes. Meu Deus! E a obra de Deus, em última análise, é a que sofre. Responsabilidade do ganhador de almas. Vamos voltar à tecla de novo. Ganhador de almas. Certa ocasião, isso aqui é um testemunho de algo que eu vivi e experimentei. Aí eu transfiro para a apostila. Certa ocasião, eu ouvi de um obreiro improdutivo essa desculpa. Olha a desculpa que esse obreiro deu. Cada um tem seus diferentes dons. Isso até que é verdade, mas não se aplica aos descuidados e indolentes que agem como se não fossem responsáveis pelos seus insucessos. Se de fato recebemos e administramos diferentes dons espirituais, estes resultarão em notável êxito em nosso ministério. Busquemos com zelo os dons espirituais para a edificação da igreja. É o que o Paulo orienta em 1 Coríntios 14, 12. Os ministérios, como nos ensina Efésios 4, 11 e 12, também exercem suas funções na edificação do corpo de Cristo e visam um fim proveitoso. Mas hoje não se valoriza chamado ou chamada,
não se valoriza ministério, e hoje parece que temos uma briga de foice dentro das nossas igrejas. Como assim? Vou ser bem específico. Não sei se você já viu isto. Eu já vi isso, ó. Tenho visto isso ao longo dos últimos 50 anos. Eu falo isso com profunda tristeza. Está lá, trabalhando numa igreja, estamos trabalhando numa igreja, de repente chega um obreiro novo, com gás, com preparação, com chamado. Não digo uma pessoa perfeita, mas uma pessoa disposta, pau para toda a obra. Aí tem um obreiro que está ali há 20 anos, dando para o gasto. Aí vê esse obreiro que chegou. Aí ele olha, esse rapaz está aqui há 2 meses e pensa que vai roubar o meu lugar. Eu estou aqui há 20. Que é isso? Hã? Está produzindo mais do que eu? Não é possível. Em 2 meses está produzindo mais do que eu produzi em 20? Não. Vou tirar o tapete debaixo do pé desse rapaz. Esse rapaz está muito abusado. Aí começa a maldita, aquela coisa, o ciúme ministerial. Já ouviram falar disso? Ciúme ministerial. O camarada cai numa frustração, vê do outro o que ele nunca pôde ser. E eu tenho certeza que alguns de vocês já viveram isso, ó, na própria pele. Eu tenho certeza disso. Não digo todos, mas daqui pelo menos um. Eu tenho certeza. Não é por revelação, não, irmãos. Isso aqui é uma coisa matemática. Se você tem um chamado, preste atenção, uma preparação razoável, que seja, e você está ali servindo a Deus, é natural, você vai se destacar. É natural, você não vai fazer nenhum esforço, não vai precisar colocar uma melancia pendurada no teu pescoço, e nem um holofote girando em cima da tua cabeça. É normal. O Espírito Santo te destaca no meio da multidão. Te destaca, é normal, porque tem o dom, tem o chamado, tem a dedicação. Aí vai despertar o quê? Ciúme, inveja. Pastor, como é que eu faço para evitar isso? Não tem como. A única forma de você evitar ser alvo de ciúme e inveja é ir para o deserto. Vai para o deserto que ninguém te vê. Você fica isoladinho, ninguém te vê. É o único lugar. Eu costumo dizer, gente, você quer evitar ser alvo de ciúme e inveja? Vai para o deserto. Lá ninguém vai te ver, você vai estar escondido, vai estar esquecido, vai estar abandonado, e lá você vai estar na prova. Essa é a verdade. Se não é o deserto, prepara. Alô? Prepara você, minha irmã, meu irmão, que tem chamado, que está se preparando. Ih, pastor, agora piorou, estou me preparando, melhor ainda, para Deus. Mas olhando pelo outro lado, o teu preparo, escute, isso aqui é sério, não estou falando isso para desanimar ninguém, nem para entristecer. O teu preparo é ameaça para alguns. O teu preparo, tá anotando? Pastor, o que eu fiz? Está estudando teologia, glória a Deus, você está obedecendo a voz de Deus. Mas escreva isso, o teu preparo é a ameaça para alguns. E o que eu vou fazer agora? Continua avançando, conquistando, fazendo a diferença. Deixa Deus te usar, minha irmã, meu irmão. Você tem tido, às vezes, vontade para parar. É muita injustiça, é muita inveja, é muito ciúme, é muito disse-me disse, eu não estou aguentando. Servir a Deus é para corajoso, é para quem tem fibra, é para quem tem garra, é para quem tem determinação. Servir a Deus não é para, com todo respeito, frouxo. Pastor, eu não sou frouxo. Amém, glória a Deus. Mas tem uns que param no meio do caminho, primeiro ataque, primeira investida. Pastor, tem muito levante na minha vida. Glória a Deus que tem levante na tua vida, meu irmão. Se não tiver levante na tua vida, tem um negócio errado acontecendo com você. Que isso, pastor? Então eu tenho que me viver a vida inteira em cima de levante? Irmão, alô, acorda, onde você está? No céu, no terceiro céu? Tá? Ou está em algum lugar do purgatório? Irmãos, enquanto estivermos nesta terra, servindo a Deus ou tentando fazer alguma coisinha para Ele, prepare-se. Bem-vindo ao mundo da realidade. Jesus mesmo disse, no mundo tereis o quê? Boa vida? Mar de rosas? O que Jesus disse lá em João 16:33? No mundo tereis o quê?
Mamão com Isso. açúcar, facilidades. O que Isso. Jesus disse? No mundo tereis aflições. Jesus Pastor, para mas eu por acho aí. assim, eu me Sim. identifico muito com Josué. Porque quando Deus falou assim para Moisés, Moisés vai lá e chama Josué para a tenda aqui, que eu vou falar com ele, que ele vai ser o sucessor de Moisés. Yeah. Antes de Josué ir para frente, Deus já falou para Josué, Josué, tem de bom ânimo, não se desespere, não te apavore. Eu acho que hoje nós temos Josué na vida, porque qualquer coisa Deus tem que chegar, não, entendeu, pastor? Sim, sem dúvida. Deus teve o carinho com Josué. Presta atenção. Josué. Vamos parar para pensar juntos? Vamos tentar pensarmos juntos ao mesmo tempo. Moisés morreu. Alô? O líder de 3.600.000 israelitas, tchau, eternidade. Agora, o que eu vou fazer, Josué, da vida? Eu não tenho a capacidade nem humana e nem espiritual, alguém está me acompanhando, de ser o substituto na medida de Moisés. Eu, Josué, estou me colocando nos sapatos de Josué. Alô? Não tem. E Josué entrou no pânico. Eu acredito que sim. Tanto que Deus, como diz nossa irmã Angélica, vai lá, esforça-te e tem bom ânimo. Já pararam para pensar por que Deus usou essas palavras chaves na vida de Josué? Resposta: Josué estava em parafuso. Mas a Bíblia não diz isso, não precisa dizer. É muito fácil, você lê o contexto e subentende pelo conteúdo. Josué, como qualquer ser humano mortal, falho como eu e você, e cheio de deficiências, estava, claro, preocupado com a possibilidade, né, de fracassar no seu chamado. Mas ele era um homem temente a Deus, um homem que tinha consciência, não é, da sua responsabilidade, e aí ele preferiu estar o quê? Na dependência de Deus. Esforça-te, tem um bom ânimo, não te disse eu, esforça-te. Várias vezes, lá no capítulo 1, Deus faz questão de dizer isso a Josué. Mas, infelizmente, né, Josué não conseguiu a contento na questão de preparar obreiros, porque ele não teve a consciência plena do que é ministério. Vamos agora entrar nessa parte, ela é muito delicada. Nós gastamos quase 2 aulas falando de chamada, e agora nós vamos entrar numa parte que ela é quase que desconhecida pela maioria: ministérios. Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Prestem bastante atenção. Essa divisão que está nesse texto não se trata de ofício, não se trata de hierarquias, não se trata de títulos muito comumente ensinados dentro das igrejas atuais. Aqui são dons ministeriais. Aqui são chamados, né, da parte de Deus, chamados específicos. Deixa eu ver se eu tenho aqui Deixa eu ver aqui se... Perfeito, maravilha. Vou postar aqui para vocês. Eu já fiz essa postagem, deixa eu ver aqui. Eu já fiz essa postagem em alguma época. Deixa eu ver se eu consigo postar aqui no grupo. Isto, perfeito. Ok, postei lá no grupo os dons espirituais por categorias. Eu sei que alguns de vocês estão usando o celular, já não vai poder ver, mas deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. De repente, na tela vai ficar melhor. Deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui na tela.
só para vocês enxergarem isso aqui com mais propriedade. Acredito que eu vou conseguir colocar na tela. Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir colocar na tela, maravilha, maravilha, vai dar certo. Yes, vai dar certo. Deixa então eu jogar aqui na tela. Vai dar certo, maravilha. Ok, acredito que agora vai dar certo. Ok. Vocês estão vendo na tela esse gráfico? Sim ou não? Estão vendo na tela, tem um gráfico que eu acabei de postar. Estão vendo sim ou não? Não, pastor, tá ainda a tela do computador ainda com as abas assim. Eu não sei como é que Vamos fala isso. então, vamos tentar de novo, vamos lá, não. E agora? Agora, glória a Deus, deu. Isso. Eu postei no grupo, presta atenção. Esse diagrama eu acabei de postar no grupo, mas está aí na tela. Esses são os dons espirituais por categorias, segundo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. E que diz lá, vamos tomar um tempinho, né? Não muito tempo, que nós temos que corrigir os exercícios. Vamos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu quero convidar você a abrir esse texto comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 4, 5, 6 e 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 5, 6 e 7. Vou aguardar você localizar na sua Bíblia, porque isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é pouco ou nada se fala disso. Pouco ou nada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 4, 5, 6 e 7. Todos encontraram? Todos encontraram? Estão com o texto aberto? Vamos lá então lendo. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A maioria das igrejas pentecostais costumam ensinar que, 2 pontos, os dons espirituais são 9. Errado. Erradíssimo. Os dons espirituais não são 9, se formos à luz da Bíblia. Eles são 28. Como é que é? As manifestações do Espírito, sim, são 9. Mas se formos englobar os dons espirituais, olhando pelo lado dos dons ministeriais, são um total de 28. E eu vou provar a vocês isso agora. Olha lá. Acabamos de ler esse texto, não é? Versículo 4. A diversidade de dons. Mas presta atenção aqui, ó. Mas o Espírito, estão vendo aqui? Espírito com letra maiúscula. Está se referindo a quem? Ao Espírito Santo de Deus. Confere? Está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito é o mesmo. Aqui está falando da primeira categoria dos dons ministeriais. E essa primeira categoria dos dons ministeriais, a lista está em Romanos 12, 6 ao 8. E são 7. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, governo e misericórdia. Esta é a primeira categoria dos dons ministeriais, chamado de dons do Espírito Santo. A palavra grega que aparece em diversidade de dons é charismata. Lemos em português diversidade de dons, mas no grego não lemos assim. No original em grego lemos charismata, ou seja,
dons ministeriais administrados pelo Espírito Santo. E qual a finalidade desses dons ministeriais? É para o crescimento dos crentes individualmente. Mas aonde estão esses dons? Na listinha de Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao 8. Mas não para por aí. Quando você vai no versículo 5, 1 de Coríntios, capítulo 12, você vai ler: e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aí temos duas coisas que nos chamam a atenção. Diversidade de ministérios é uma delas. O Senhor é o mesmo. Senhor, letra S maiúscula. A quem está se referindo? Jesus Cristo. De Mateus a Apocalipse, quando aparece o nome Senhor, o S maiúsculo, está se referindo a quem? Jesus Cristo. Então, o que nós aprendemos aqui? Jesus Cristo, ele é o administrador desta categoria de dons ministeriais chamada diversidade de ministérios, também chamado de dons de Jesus Cristo ou administrações do Filho, porque a palavra que lemos em português, diversidade de ministérios, no grego é diakonion, e diakonion é a tradução para dons de Jesus Cristo ou administrações do Filho. Alguns autores dizem que são 5, mas na verdade são 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque quando você lê o texto, você vai ler pastores e mestres. Você não vai ler pastores ou mestres, pelo fato que tem a conjunção de ligação e. Então, se subentende que todo pastor é o mestre e todo mestre deveria ser um pastor. E o objetivo destes dons ministeriais é para edificar todo o corpo de Cristo. Aqui eu coloquei 5, porque algumas correntes teológicas sustentam que são 5, mas pelo texto grego chegamos à conclusão que são 4. Está segurando aí? Segunda categoria dos dons espirituais. A primeira administrada pelo Espírito, a segunda administrada por Jesus Cristo. Terceira categoria dos dons espirituais, está no versículo 6. E a diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera em todos. Aqui aparece a palavra Deus em letras maiúsculas, o D maiúsculo pelo menos. Isso quer dizer o seguinte: toda vez que eu leio no Novo Testamento Deus com o D maiúsculo, com exceção de alguns casos, está se referindo ao Pai Celestial. No português lemos diversidade de operações, mas o termo grego é energematon, operações de Deus Pai. Tanto que eu estou aqui colocando, né, a maneira como se pronuncia e a maneira como está escrito no grego koine. Então nós temos 3 categorias de dons ministeriais. Mas aonde estão esses dons, as operações de Deus Pai? 1 de Coríntios 12, 28. Apóstolos, profetas, mestres, milagres, curas, socorros, governo, variedade de línguas. São 8. E é para a igreja local. Uau! Então temos 3 dons, ou 3 categorias de dons de ministério, certo? E nós temos uma categoria de manifestações do Espírito, porque a palavra manifestações no texto grego é phaneroses, revelação resplandecente, ou revelação em grande luz, é a tradução. E aonde estão esses dons? Na listinha de 1 de Coríntios 12, 7 ao 10, que são 9. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Observe aqui com atenção que alguns desses dons eles são repetitivos, mas eles trabalham diferenciadamente, né? O dom que aparece em todas as 4 é a profecia. A profecia, ela tanto é dom ministerial como manifestação do Espírito. Os milagres aparecem em 2 categorias, e assim por diante. O tempo não nos permite destrinchar, detalhar, mas isso aqui para você ver que a grande 97% dos evangélicos hoje não conhecem que existem
3 categorias de dons ministeriais e uma categoria de manifestações do Espírito. Por isso se generaliza que os dons espirituais sejam 9. Não, as manifestações do Espírito são 9. Mas se nós formos catalogar a nível de dons na visão bíblica, entram os dons ministeriais e as manifestações do Espírito. Deixa eu perguntar, quantos de vocês já tinham visto este tipo de diagrama alguma vez na vida? Alguém? Não? É a primeira vez para alguns? Uau! Yeah. Para vocês verem que isso não é ensinado. E isso já é um ensino de mais de 200 anos. Há mais de 200 anos isso se ensina nas faculdades teológicas, nos institutos bíblicos, no mundo inteiro. Mas parece que no Brasil, para nós, conhecedores da língua portuguesa, isso é uma coisa um tanto rara. Quando eu ministrei um estudo desse para um grupo de pastores no Brasil há 38 anos, me gritaram, herege, herege, os dons espirituais são 9. Não, peraí, como é que você está dizendo que eu sou herege? Que eu estou te apresentando a Bíblia. Eu não estou criando nada fora dos parâmetros bíblicos. Mas gritaram herege, eu fui convidado até parar a ministração e fui convidado a me retirar. Isso há 38 anos, há 32, 38 anos atrás. Hoje eu estou ministrando, claro, com mais propriedade, porque está sendo redescoberto ou descoberto. Eu estou batendo nessa tecla, gente. Se ensina muita coisa nas igrejas, mas não se ensina a valorizar o ministério para o qual Deus nos chamou. A necessidade do ser humano em viver em grupos pode ser sentida desde a sua criação no Éden. Voltamos à apostila. Esta constatação foi do próprio Criador. Todavia, a convivência em grupo tem também seus problemas e gera novas necessidades. Logo, se são muitos os componentes do grupo, muitas são as cabeças e diversas as opiniões. Por isso, o líder é necessário não fazer a sua própria vontade, mas interpretar a vontade do grupo e viabilizar sua execução. Daí a grande importância do líder ter a capacidade e a devida preparação a fim de conduzi-lo de maneira a alcançar os reais objetivos. Lidar com o ser humano sempre foi difícil, sempre foi um grande desafio, mas aí a necessidade de ter o quê? A visão bíblica e a genuína liderança espiritual. O que é ministério? Vamos lá. A palavra ministério vem da palavra grega diaconia. É a mesma palavra que deriva-se diácono. O que é um diácono? É um servidor, é uma pessoa que serve. Então, diaconia quer dizer servir. Se quiser fazer um highlight aqui importante para você não se esquecer disso. Ou seja, Deus, em sua soberania, escolhe alguns homens para certas funções. Ele os chama e concede dons para o ministério específico. Digamos, Deus chamou a irmã Angélica Bonjour e colocou nela uma penca de dons para cumprir o ministério para o qual ela foi chamado. Embora o seu esposo tenha um ministério e um chamado, irmã Angélica não é diferente, porque são marido e mulher, igual a irmã Fernanda e seu esposo, irmão Zandro, né? São obreiros da obra do Senhor. Tem chamado? Tem. Tem ministério? Tem. Mas o ministério do irmão Zandro é diferente da irmã Fernanda. Concorda comigo, irmã Fernanda? Os ministérios de vocês são diferentes, mas se combinam perfeitamente. Ninguém atropela ninguém nessa história. É chato quando, né, o marido quer atropelar a esposa e vice-versa. Aí Deus não tem um negócio, não. Aí o negócio fica sério. É uma questão também de maturidade, de discernimento e compreensão à luz das Escrituras. Na minha esposa Pastor, tem o deixa eu fazer ministério uma dela. perguntinha rapidinho. Faça. Dom, a gente enterra ou a gente perde? Enterra. Os dons e os ministérios são dados sem arrependimento. Está escrito em Romanos, capítulo 9. Olha que interessante. O Deus dá o dom. Entendeu? O dom, digamos, é uma joia. Digamos que essa tampinha aqui
fosse um diamante. A palavra dom do grego é charisma, ou seja, presente, dado sem merecimento. Eu dei esse diamante para a irmã Angélica porque ela foi boazinha, boa aluna durante o ano inteiro? Não, é porque eu decidi dar esse presente para ela, independente do que ela merecesse ou não. Quando Deus nos dá dons, não é porque merecemos, não. É porque Cristo já conquistou tudo lá na cruz do Calvário. E através disso, nós ganhamos presentes, sem merecermos. Alguém está me entendendo, gente? Dom é favor imerecido. Eu não mereço absolutamente nada. Agora, tem um detalhe. Jesus nos ensinou isso na parábola dos 10 talentos e das 10 minas. Quando Deus nos dá dom, é para nós trabalharmos com ele, e não para enterrarmos. No momento que nós não trabalhamos com o dom, qual é a tendência do dom? Ele fica apagado. Ele existe. Alguém já observou isso? O dom continua. Só que no momento que eu não trabalho com ele, ele vai se apagando. Deus não nos tira o dom. Oh, que estranho. Eu conheço pessoas desviadas dos caminhos do Senhor. E você pode acreditar ou não. O dom está lá dentro. Só que adormecido, apagado. Deus não arrebata. Ele deixou isso bem claro na palavra. Gente, alô? Eu conheço pessoas desviadas. Há coisa de 6 meses atrás, eu estive em Boston e me encontrei com um desviado há 11 anos, fora do caminho do Senhor. Fui na casa dele, tomei um café. Aí o Espírito Santo, ora com ele. Hã? Ora com ele. Tu vai ver o que vai acontecer. Eu falei, João Carlos, chama-se João Carlos, posso falar contigo? Posso. O que eu orei? 11 anos afastado dos caminhos do Senhor. Começou a falar em línguas. Eu tomei um susto, falei, epa, muito tempo que eu não estava tendo essa experiência. E ele mesmo se assustou, porque ele começou a falar, ele ficou quase 2 horas. A esposa, outra desviada, também começou a falar em línguas. Eu falei, tá ficando bom esse negócio aqui. Marido desviado, mulher desviada falando em línguas, tem que acontecer alguma coisa. E aconteceu. Depois de mais de 2 horas, para a glória do Senhor, para a misericórdia do Senhor, os dois levantaram as mãos e se reconciliaram com Deus. Voltaram para Jesus. Uau! Aí eu falei, graças a Deus, porque se está acontecendo aqui, tem propósito. Porque nada acontece, irmãos, sem um propósito. Essa coisa mais louca, mais absurda. Mas ali o absurdo, entre aspas, né? Porque a gente sempre julga no plano humano. Isso, aquilo tem jeito, esses aí, pobrezinhos, não tem saída, não tem volta. Mas, repito, o dom tá. O negócio é Deus usar as circunstâncias e fazer despertado, trazer de volta a atividade daquele dom. É um negócio meio estranho falar sobre isso, mas essa realidade, ela existe. Entende, irmã Angélica? O dom existe. Eu posso enterrar o meu dom, a senhora pode enterrar o dom, tem um monte, mas ele tá não... tudo errado. Hein? Eu tenho um monte. Não, No início, Deus me usava muito em visões, revelações, profecias, muito. Só que como só tinha eu na igreja, aí você já sabe como é que foi, né? Já sabe o resto da história. Não. Nunca mais, assim, eu negociei, só que eu tinha vontade de voltar isso de novo. Mas Deus pode, a senhora sabe disso, é uma questão de se disponibilizar, né? Eu não sei o nível da sua experiência, de repente a sua experiência lhe gerou traumas, lhe gerou feridas, lhe gerou medos, temores, que infelizmente é normal de nós seres humanos, né? Quando passamos por certas experiências, mas eu tenho certeza que Deus não lhe deu esses dons para estarem aí enterrados. Se hoje estão enterrados, é devido a B e C circunstâncias. Mas eu tenho absoluta certeza que em algum momento, em alguma outra situação, Deus vai chegar assim, ó, Angélica, o negócio é o seguinte, o que é meu, eu vou fazer isso, ó, funcionar. Então, não se assuste. Se de repente Deus decide fazer algo, dar uma virada de situação na sua vida, na sua família e reativar tudo isso que está aí dentro de si. Porque Deus deu, irmã, para cumprir um propósito. Se esse propósito, por A e B razões, né, não tem sido possíveis serem executados ou ativados ou desenvolvidos, Deus, que é o que deu o dom, ele vai trabalhar em reativá-los
na sua vida. Fique bem tranquila, né? Se depender da minha oração, olha, eu vou estar orando para Deus ativar todos os dons que estão enterrados. Né? Se você tem dom enterrado, não se assusta não, que vai dar um mover aí de Deus, e Deus vai ativar todo mundo. Você até vai amanhecer cheio dos dons que tinha anos atrás, e eles funcionando a 1000 por hora. E você vai pensar que está doido, você vai pensar que está louco, mas não está louco. Porque eu já tenho acompanhado pessoas assim, quando Deus decide reativar os dons, parece coisa de doido. Camarada acorda com visão, profetizando, sendo usado para curar enfermos. A coisa de 8 meses atrás, eu tive essa experiência aqui na Flórida, com um casal que estava 19 anos com os dons enterradinhos. Aí o Espírito Santo fala comigo, vai lá e ora por eles, e sai fora. Eu não entendi nada, nunca vi esse casal na minha vida, mas através de um pastor estive com eles, orei por eles, saí fora, fiquei sem ter contato com eles, a coisa de poucos meses atrás, Deus está fazendo um mover louco numa igreja a 100 milhas daqui, né? Jesus está curando com força, usando a quem? Esse casal, 19 anos de dons enterrados. Então, eu lembro, pastor, que um dia eu estava no ciclo de oração da minha igreja, aí Deus mandou falar para a mulher assim, você vai estar sendo curada. Aí ela olhou pra minha cara assim, nem deu muita trela, não. Aí, alguns dias depois, ela descobriu que ela estava com câncer. E realmente, irmãos, graças a Deus, Deus curou ela. Só que ela trunfou a cara pra mim e acabou, não conversou comigo nem mais nada. Mas até hoje... Vou terminar essa aula clamando a Deus, Senhor, desperta a labareda que tá guardada aí dentro dos teus servos. Desperta o dom. Né? Alan, se prepara, Alan. Vai ter coisa de doido acontecendo na tua vida. Que isso, pastor? Para de exagero. Tá bom, depois a gente conversa. Quando as coisas começarem a acontecer, nem a sua esposa vai entender e vai reconhecer. Esse é meu esposo? Não, não é possível. Peraí. Tão certinho, tão sistemático, tão comportado. Esse é o Alan? Peraí, o que é isso? Ei, acorda meu esposo. Não, já está mais do que acordado. Tá? Igual o Kleber. Kleber está ali, tranquilo. O Kleber não está entendendo nada. Daqui a pouco Deus vai decidir ativar o dom que está dentro dele. A esposa vai ser a primeira que vai dizer, está ficando louco meu esposo. Não, está tendo um mover de Deus. Deus faz quando ele quer e da maneira que ele quer. Você crê nisso, gente? Alguém crê nisso? Então pronto. Se Deus deu, ele vai se responsabilizar. Agora, a minha parte eu vou fazer, gente. Está queimando aqui no meu coração orar para Deus reativar talentos e dons que estão paradinhos já há um bom tempo, você sabe. Estão paradinhos há bom tempo, né? Mas não se assusta não, porque Deus, no tempo certinho, ele vai reativar. São 9h50. Deixa eu fechar essa parte aqui, porque isso aqui tem que ficar bem explicado. Olha só. Deus chama e concede dons para um ministério específico. Este dom é uma grata capacitação que alguém recebe para desempenhar determinada função no corpo. Então, observando Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12:28, que acabamos agora de expor, vemos que os ministérios principais da igreja são 4: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. O ministério de pastor não aparece em 1 Coríntios 12:28, por ali os ministérios estão listados de acordo com os dons. E pastor não é dom, é função. Ministério é, portanto, serviço. Todo ministro deve ter em mente essa verdade. Aí entra os apóstolos. Eu já falei nisso e vou falar de novo. Biblicamente, hoje, não existem os apóstolos bíblicos. Biblicamente, não existem. Existem os apóstolos pela função, não pelo ofício. Então, eu vou bater nessa tecla de novo. Ó. A palavra apóstolo ocorre mais de 80 vezes no Novo Testamento. Se você não sabia, anote aí. Esse nome que designa o primeiro ministério estabelecido na igreja, 1 Coríntios 12:28, é de origem grega, apóstolos, e significa enviado, ou seja, um indivíduo que executa serviço especial, agindo em nome e pela autoridade de quem enviou. Em geral, significa enviado com uma missão especial. O maior de todos os apóstolos é o próprio Senhor Jesus, que foi enviado pelo Pai para executar sua obra na terra, João 4:34 e Hebreus 3:1. Para que essa obra fosse levada adiante após a sua ascensão, Jesus escolheu 12 homens, Mateus 10:1-2 e João 20:21.
Tais homens foram capacitados pelo Senhor com autoridade, poder para operar milagres, ousadia para pregar, etc. Tudo isso mediante a operação do Espírito Santo que lhe fora dado, Atos 1:8. Toda essa munição tinha por objetivo capacitá-los a desbravar todas as frentes por onde fossem, e aí estabelecessem a igreja de Jesus Cristo. Esse ministério exigia praticamente que um apóstolo reunisse quase todos os outros ministérios num só homem. Está aqui um dos requisitos para ser apóstolo bíblico: ser usado com prodígios, sinais e maravilhas. E hoje não temos. Não temos. Vamos ser sinceros, sem desmerecer, sem desrespeitar a nenhum apóstolo que hoje se intitula apóstolo. Qual é o apóstolo que você hoje conhece? Que está aí, Deus usando com sinais, prodígios e maravilhas. Não existe, irmãos. Nos dias de hoje, os apóstolos bíblicos terminaram com o apóstolo João na ilha de Patmos. Há coisa de 2 meses eu tive um confronto, no bom sentido, né, com um apóstolo aqui em Orlando. Ele queria saber a minha visão bíblica. Bom, você quer saber a minha visão bíblica ou você quer saber a visão bíblica? As duas. Não vou te dar as duas, não. Eu vou te dar a visão bíblica, tá? Te respeito, te respeitarei sempre. A tua igreja te ordenou, te separou apóstolo, ok. Mas biblicamente você não é. Ele se ofendeu. Não, eu sou. Não é. Eu vou te provar que não é. Quando eu mostrei para ele a luz da Bíblia, ele baixou a cabeça e ficou quieto. Ficou frustradíssimo. E agora? O que eu faço? Fica a critério da sua consciência. Mas apóstolo nos moldes da Bíblia Sagrada, com todo o profundo respeito, irmão, não é. A sua vida tem sido marcada por manifestações sobrenaturais, de sinais, prodígios e maravilhas? Não. Tem certeza? Tenho. Amém. Pronto. Terminamos a conversa aqui, porque isso é uma distorção que tem acontecido ao longo dos séculos. Mudar isto hoje na cabeça da maioria é quase impossível. Irmã Daniele. Pastor, tem um aqui na minha cidade que ele é apóstolo, né? E ele, nas orações dele, fala que cai pó de ouro do céu, que aparece dente de ouro nas pessoas, diamante no dente das pessoas, e eu, sinceramente... Alguém já filmou isso? Ele coloca fotos nas redes sociais, sabe? E aí, o dia que ele foi pregar na minha igreja mesmo, eu nem fui. Porque eu não concordo, eu acho assim, tanta coisa para fazer, Deus não ia dar esse sinal, né? Deus ia fazer outras coisas. Ele vai usar um joalheiro. Gente, vamos trabalhar com a coerência. Deus é coerente, ou não? Embora ele faz coisas absurdas, milagres absurdos, mas Deus vai ficar perdendo tempo. Isso aqui eu falo com muito respeito, gente. Com muito respeito. Você pode concordar ou não, é um direito que lhe cabe. Mas Deus vai ficar perdendo tempo em colocar, digamos, na boca do Kleber, uma coroa de dente de ouro. Ô, Kleber, recebe aí, Kleber. Tá com problema no teu dente? Tá aqui, 4, 5, 6. Espera aí, gente. Deus vai dar condições ao Kleber a reconstituir os dentes dele. Mas Deus não... Como eu conheço um, aqui, Deus colocou 5. Eu li assim, tem certeza? Eu estava todo desdentado, Deus colocou 5 na minha frente, tudo de ouro. Eu falei, eu aposto que isso aí é uma falcatrua. Irmãos, eu não cansei, eu dei uma de Sherlock Holmes, fiquei 2 anos em cima daquele evangelista, até que eu coloquei ele contra a parede e descobri. E ele fez um implante e mentiu rasgadamente para a igreja, para ganhar aplauso e oferta, que é o pior de tudo isso. Eu falei, esses pilantras existem e sempre existirão, irmãos. Não é que eu duvide, eu creio em milagre. Inclusive, eu estou vivendo hoje um milagre, que lá na frente eu vou dar um testemunho para vocês, uma coisa assim de doido. Tá? Uma coisa de louco, eu estou vivendo um milagre de uma proporção sobrenatural. Eu creio em milagres, vou morrer crendo em milagres. Mas tem coisas que, irmãos, infelizmente, são enganos, são falcatruas, são situações sérias que temos que ter muito discernimento para não sermos enganados. Então, que Deus tenha misericórdia, né, desses que hoje estão ganhando popularidade à custa da boa-fé, da exploração da boa-fé das pessoas. Ok, deixa eu só fechar essa parte aqui, não, creio que já fechamos. Na próxima aula, eu quero continuar falando sobre profeta.
Eu sou profeta de Deus nessa noite. Vamos entender biblicamente isso aqui, ó. Hoje é uma mistura séria. Uma coisa é o profeta no Antigo Testamento, me acompanhe. E outra coisa é o profeta hoje no Novo. Biblicamente, o ofício, igualzinho o apóstolo, o ofício de profeta não existe. Acabou. Com João Batista, está bem claro no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Foi o último nascido de mulher. Mas existe a função de profeta. Vamos entender à luz da Bíblia como é que funciona a função do ofício. Isso dá uma confusão, está tendo uma confusão generalizada. Estão trazendo o ofício do profeta do Antigo Testamento para funcionar dentro do Novo, e não dá certo. Isso é falta de conhecimento bíblico básico. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Então, se você já quiser adiantar lendo essa parte aqui, ó, profeta, atribuições da profecia, evangelista, pastor. Só para mexer com a sua cabeça. Quando Deus usa alguém hoje para trazer uma mensagem apontando o futuro, não é genuinamente o dom de profecia. Peraí, como é que é? Não é. É o dom palavra de conhecimento, porque o dom de profecia dentro do Novo Testamento tem 3 funções. É o que está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. E as 3 funções da profecia no Novo Testamento é exortar, edificar e consolar. Mas e aí, quando é que Deus dá a revelação, revelando o passado, o presente e o futuro? Não é o dom de profecia, é a palavra de ciência ou palavra de conhecimento, que não impede de Deus usar no meio também o dom de profecia. Porque 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, fala da chamada multiforme graça de Deus. Em outras palavras, Deus pode usar qualquer um de nós num combinado de vários dons juntos ao mesmo tempo. Então essa confusão tem que ser dissipada. É o que nós vamos trabalhar isso na próxima aula. Então, leia, por Pastor, favor, a na página. sabedoria é um dom? Palavra de sabedoria, sim, sim, senhora, está bem claro. É um dom espiritual, é uma manifestação do espírito, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Nós vamos explicar isso na próxima aula, mas eu peço que você já adiante dê uma lidinha, tá? Na página 11 e 12. 11 e 12. Toda a página 11 e toda a página 12. Irmã Fernanda. Eu acho que hoje o principal dom que tá sendo preciso buscar é o dom do discernimento. Exatíssimo. Porque se discernirmos genuinamente as coisas do Espírito, não cairemos nos enganos, nas falcatruas, nas falsidades, né? Que hoje dezenas de igrejas estão tropeçando assim de graça. Por falta de quê? Discernimento. Todo mundo quer profetizar, todo mundo quer curar, todo mundo quer fazer maravilhas, mas ninguém está pedindo discernimento. Você está vendo uma igreja que está aí jejuando e orando a semana inteira pedindo, Senhor, dá-nos discernimento? Não, está difícil. Você vem para a igreja hoje clamando discernimento. Tem muita igreja pedindo profecia, pedindo maravilha, pedindo milagre, pedindo cura, pedindo isso. Não é errado, não é errado. Mas vamos pedir isso depois que tenhamos o principal, discernimento de espírito. Porque é a única maneira que temos da parte de Deus para o diabo não passar a perna nas igrejas. E hoje as igrejas, irmãos, infelizmente, estão sendo enganadas assim, abertamente de graça, por falta de discernimento. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Isso é sério. Já passei da hora, 10 horas. Vamos corrigir logo esses exercícios. São 6 apenas por hoje, para a gente não extrapolar muito o horário. Página de número 2. Assinale com único X para afirmar a única alternativa correta. Próxima aula, anote aí também. Além de você ler a página 11 e 12, vamos corrigir o responda. Mencione pelo menos 2 passos preventivos quanto ao obreiro ser puro e fiel ao seu cônjuge. E o número 4, relacione a coluna A com a coluna B. Sugiro o seguinte, vá lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Porque aí você vai ver as especificações ou os requisitos
para presbíteros e diáconos. Você lendo o capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, está anotando aí comigo? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Aí você vai fazer direitinho essa coluna A com a coluna B, não vai ter errada. Mas você tem que ler. Lê com atenção, tá? Se você ler a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, todinho, não é muito grande, aí a coluna A com a coluna B você vai fazer de goleadas, sem nenhuma dor de cabeça. Vamos lá, então? Assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta. Número 1. O livro de Atos dos Apóstolos nos revela a instituição... Qual é a letra correta? Letra A. Letra A. Os primeiros 7 diáconos da igreja. 7. Só se você vai lá no capítulo 6, versículo 5 de Atos, que você descobre fácil. Então, número 1, letra A. Número 2, a boa reputação de Timóteo, discípulo de Paulo, era bem conhecida nas cidades de... Aqui tem uma... Ai, como aquilo que o Faustão falava, uma... Pegadinha? Pegadinha, obrigado. Me escapou a palavra. Pegadinha. Tem uma pegadinha aqui bonita. Vamos lá. Letra Vamos E. lá, Kleber. Quebra essa pegadinha, Kleber. Qual é a letra certa, número 2? Letra E. Ô, Kleber! Sabe, eu sei quem tenho crido. Por que nenhuma das respostas anteriores? Quando você vai em Atos 16:3, você descobre que se tratava das cidades de Listra e Icônio. Pegadinha bonita, né? Aí todo mundo lá, Listra, Beré e Atenas. Errado. Tem que ler o texto para você descobrir quais são as cidades, né, que Paulo fez com que Timóteo tivesse bom conhecimento, boa reputação. Número 2, letra E. Nenhuma das respostas anteriores. Número 3. A expressão ou termo preferido pelo apóstolo Paulo a referir-se a desenvolver a nossa salvação foi... Aqui é fácil, Letra gente. A. A. Irrepreensível. Ou irrepreensíveis. Que quer dizer não tem aonde apontar a mancha. Número 3, letra A. Número 4, o que quer dizer a expressão esposo de uma só mulher? Vamos lá. Letra C. C, que o líder cristão tem que ser puro e se casado completamente fiel à sua mulher. É muito comum ali em Éfeso a bigamia. Se praticava com muita facilidade o homem que se casar com 2, 3, até 4. E aí o Espírito Santo fala com Paulo, não, tem que ser esposo de uma só, nada de 3, 4, 5. É uma só e fiel a ela e até a morte. Então, número 4, letra C. Número 5, isso aqui é fácil demais, ó. Essa aqui você vai fazer igual assim, ó, de testa, não é de cabeça, de testa. O dinheiro e os bens são importantes e necessários, mas eles são o quê? Qual é a letra correta? A. A. Os meios e não o fim ou o propósito de nossas vidas. Número 5, letra A. E, finalmente, número 6, as bênçãos materiais que Deus nos concede podem, qual é a letra correta? C. C. Vir a se transformar em uma maldição. Facinho, não é verdade? Recapitulando. Número 1, letra A. 2, E. 3, A. 4, C, 5, A e 6, letra C. Tudo conferido? Maravilha! Próxima aula, o responda lá na página seguinte. Mencione pelo menos 2 passos preventivos quanto ao obreiro ser puro e fiel ao seu cônjuge. Se você também ler 1 de Timóteo, capítulo 3, você vai descobrir. Não tem errado, né? Todo o segredinho agora é você ler com atenção o capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo. Lendo com calma, com atenção, toda essa página aqui e a página 4 até o final, você vai fazer, e aí nós vamos corrigir, ó, maravilha, na próxima aula. Amém! Já passamos do horário, 10:06. Perguntas, dúvidas? Tudo certinho por hoje? Tudo certinho por hoje? Maravilha! Mas essa matéria aqui dá pano para a bata de batismo, gente. Então, próxima aula, nós vamos entrar, então, na parte que envolve profeta. Tá lá na página 11.
profeta. Não se esqueça, próxima aula, 27 de setembro. Já queremos também agradecer a você que já fez o pagamento do mês de setembro. Muito obrigado, Deus abençoe e prospere vocês. Você que ainda não fez, lembre-se, o dia 30 de setembro está de bom tamanho, não se esqueça, né? Até o dia 30. Passou no dia 30, aí vem a multinha de $10 e não é conveniente você levá-la, a menos que haja necessidade de você atrasar o seu pagamento. Gente, vamos agradecer a Deus, muito obrigado. Nossa irmã Célia, nossa irmã Célia está ficando craque, ela já está mexendo ali nos botõezinhos, já ela está entrando, né? Mas ela tem um segredo, ela tem um assessor, né? O assessor dela é top das galáxias. Pensa num rapaz preparado, né? Ela estava chegando aqui do ladinho dela, oh, coisa boa, mas daqui a pouco a Marcela sozinha já vai estar, os dedinhos dela já vão trabalhar sozinho, né? É uma questão de tempo. Obrigado, Alain, irmã Isabelle. Olha, vocês fazem uma diferença tremenda, né? Quando o Alan está sozinho, a irmã Isabelle fica tão apagada assim mesmo, irmã. Ele estava ali alguns minutos assim, tão apagadinho. Falei, Jesus, dá um avivamento nesse homem. Quando apareceu a esposa, ele ficou avivado, ficou vermelhinho. Graças a Deus que Deus uniu vocês, gente. Aí do Alan, sem Isabelle, aí da Isabelle sem Alan. Irmã Fernanda, um prazer grande ver a senhora, né? Estava triste, né? Só ficou muito tempo no Brasil, agora, graças a Deus, está de volta. Irmã Daniela, Deus abençoe. Kleber, sempre com esse chapeuzinho, essa é a marca registrada do nosso irmão Kleber. Irmã Angélica, Deus abençoe. Irmã Isabel, Deus abençoe. Obrigado pela participação de todos vocês. Vamos agradecer a Deus, né, com uma palavra de oração. Irmã Daniele Militão, por gentileza, abra o seu áudio, ela estará então nos agradecendo pela aula de hoje. Muito obrigado, Deus os abençoe. Próxima quarta, dia 27, estamos aqui com todo o gás, com toda a força, com toda a garra, para a glória do Senhor nosso Deus. Irmã Daniele, orando e agradecendo ao Senhor. Amém. Soberano Deus e eterno Pai querido, eu te louvo, te exalto e te glorifico, ó Pai, por essa aula abençoada, ó Pai. Muito obrigado, que eu Senhor creio Deus. que está sendo no momento certo, no momento que nós estamos precisando ouvir e Aleluia. aprender esta palavra, ó Pai. Que essas palavras possam ficar gravadas na tábua do nosso coração. Continue abençoando o nosso pastor Luiz Prestes, ó Pai, dando sabedoria, entendimento e trepidez, ó Pai. Senhor, abençoe cada aluno, ó Pai, que nós possamos usar os nossos dons, ó Pai, que o Senhor possa despertar os dons na nossa turma, Pai. Assim é que eu te peço, te louvo, te agradeço, e que semana que vem nós possamos estar na mesma unção, ó Pai, aprendendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Quero reforçar esta oração pedindo que os dons que estão enterrados, guardados, na vida dos teus servos, sejam despertos ainda esta semana. Se estiver na tua vontade, meu Deus, levanta uma labareda, em cada coração, em cada vida, levanta uma labareda de fogo na vida da tua serva Célia, levanta uma labareda na vida do Alan e de Isabela, em nome de Jesus. Levanta esta labareda de fogo na vida da tua filha Fernanda, em nome de Jesus, na vida da tua filha Daniele, levanta este fogo santo dentro do Kleber, que está aí guardadinho e vai entrar em combustão a qualquer momento para a tua honra e para a tua glória. Senhor, toca a tua filha Angélica, o que precisar ser curado, restaurado, vai ser. Tu sabe da sede e da fome que é na alma da tua filha, em fazer com poder a tua obra. Irmã Angélica, receba agora esse toque de Deus na sua vida. Deus está pertinho da senhora, e vai lhe surpreender. Também abençoa a minha irmã Isabel, que tem uma grande fome de te servir como nunca te serviu, e eu sei que está chegando a hora. Eu sei, Senhor, eu sei, porque teu Espírito fala bem forte ao meu coração e o coração dela. Está chegando o momento que tu vai levantar esta serva tua com muito poder e muita autoridade para fazer a diferença aonde ela se encontra. Vai ter mudanças, irmã Isabel, mudanças.
mudanças que a sua alma tem gemido e na hora certa, e esta hora já está chegando, Deus estará fazendo para a sua honra e para a sua glória. Deus confirma cada oração que tenha sido aqui levantada, cada clamor, cada pedido, confirma, porque os dons é o Senhor que dá e é o Senhor que vai ativá-los e reativá-los para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Prepare-se, porque Deus vai surpreender a alguns de vocês de uma maneira bem estranha, mas que nele seja glorificado. Nosso lema para terminar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de cada um de vocês. Bom descanso, excelente restante de semana e até a próxima quarta, se Jesus não voltar. Se voltar, já era. Acabou tudo. Mas se não voltar, estamos aqui de volta dia 27, se Deus quiser. Obrigado. A paz do Senhor para todos. Deus os abençoe. Muito obrigado.